castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Olá, bom dia. Que alegria a gente poder se encontrar através dos nossos canais no Facebook e no YouTube, aqui da Comunidade Luterana do Fundo Canoas, nesse primeiro culto do ano de 2022, primeiro culto gravado, por mim nesse ano. É uma alegria, uma satisfação poder compartilhar contigo a palavra do Senhor. Esteja você onde estiver, se estiver no domingo de manhã assistindo ou durante a semana, que a bondosa mão de Deus esteja contigo, que a palavra do Senhor esteja falando ao teu coração, que o Espírito Santo do Senhor esteja trazendo discernimento da palavra, discernimento ao teu coração. É uma enorme alegria poder falar da palavra de Deus para ti nesta manhã. É uma enorme alegria poder chegar até na sua casa. Muito obrigado pela sua acolhida, muito obrigado, pela possibilidade que tu me dás de chegar até ti nesta manhã. Nós queremos conversar nesta manhã sobre um texto bíblico muito importante, de Lucas capítulo 5, os versículos 1 a 11, que dizem o seguinte: Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como os seus sócios Tiago e João, filhos de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Uma história muito conhecida, uma história que a gente já ouviu até no culto infantil, para quem participou do culto infantil na sua infância, mas uma história que nos mostra uma situação da vida dos discípulos e da vida de Jesus, que nos mostra algumas coisas sobre Deus e sobre o que significa ser discípulo. Sobre o Senhor, esse texto nos revela algumas coisas, mas também nos revela sobre o que significa ser discípulo. Existe uma confusão ou uma falta de clareza em grande parte das nossas comunidades, sejam elas da IECLB ou de qualquer outra denominação cristã. Existe uma confusão muito grande, ou uma falta de clareza, melhor dizendo, sobre o que significa ser um discípulo de Jesus. O que significa ser um discípulo de Jesus? O que significa ser um seguidor de Jesus? O que significa ser um cristão de verdade? E esse texto nos traz à luz algumas verdades sobre o que é seguir Jesus, sobre o que é ser discípulo de Jesus, sobre o que é ser cristão de verdade. Eu te convido a embarcar comigo no desbravar desse texto, eu te convido a entrar comigo nessa história e tirar dela aquilo que Deus quer falar ao nosso coração nesse momento. A situação é a seguinte: Pedro e seus companheiros de pesca, Pedro, André, Tiago e João, estavam aborrecidos no clarear do dia, ou talvez nas primeiras horas da manhã, aborrecidos lavando suas redes, preparando tudo para uma pescaria na próxima noite. Na Palestina não existia a possibilidade de pescar
durante o dia. Pescaria na Palestina, no Mar da Galileia, ela acontecia à noite. Porque como é uma região semidesértica, então no pico do sol, facilmente a temperatura chega perto de 50 graus ou quem sabe até 50 graus. Por isso o horário do meio-dia na Palestina é um horário em que a gente praticamente não vê ninguém na rua, porque é escaldantemente quente. E por isso o peixe se pegava à noite, porque à noite as águas resfriavam e os peixes vinham um pouquinho mais para cima. Por isso os pescadores saíam noite adentro, pescando no Mar da Galileia e nos outros lagos, enfim, nos outros locais de água, onde havia a cultura da pescaria. E por isso esses homens estavam lavando suas redes e preparando tudo para uma próxima tentativa na próxima noite, já que essa noite fora frustrada. A gente tem que imaginar o que isso representa. Esses homens tinham uma pequena empresa de pesca, esses homens eram responsáveis pela alimentação de muitas pessoas. Muitas pessoas talvez já os tivessem procurado naquela manhã, dizendo: temos peixe hoje? Não, infelizmente não temos peixe, não conseguimos pescar nada nesta noite. E havia um sentimento de frustração, havia um sentimento de aborrecimento no ar. Quem de nós já fez alguma coisa com muito amor, com muita dedicação, com muito carinho, com muito esmero e se decepcionou, sabe do que eu estou falando? A dona de casa às vezes prepara com tanto amor, com tanto carinho, aquele bolo, aquela cuca, aquele pão, e na hora de assar alguma coisa ali não dá certo, e aquilo que era para ser uma massa, que era uma massa maravilhosa, que era para se tornar um pão, uma cuca, um bolo delicioso, de repente fica uma paçoca, fica qualquer coisa menos aquilo que ela esperava que ficasse. E isso é decepcionante, isso é frustrante. Quantas vezes a gente também, quem tem o hábito de cultivar plantas, faz todo o necessário para que aquela planta dê flores, para que ela dê frutos e de repente nada acontece. Frustração, aborrecimento. E assim estavam aqueles homens. E de repente chega Jesus, e Jesus vem com uma multidão já, ele já vem com uma multidão seguindo ele, ele vem ensinando, e essa multidão vai comprimindo Jesus de tal forma que Jesus está com os pés na água, e de repente ele diz: ei moço, posso usar teu barco? E Pedro diz: tá, usa o barco. E o barco de Pedro vira um púlpito, vira um local de pregação, e eles continuam lavando suas redes. E eles continuam lavando suas redes, mas ouvindo o que aquele homem que ali está falando. Talvez eles já tivessem até ouvido falar de Jesus, quem sabe até já ouvissem falar quem era esse homem que estava ali. Não sabemos, o texto não fala nada sobre isso, são apenas conjecturas minhas. Mas fato é que o barco de Pedro torna-se um púlpito. E Pedro, André, Tiago e João ouvem Jesus, ouvem o Evangelho, talvez até mesmo sem querer. Terminada a pregação, terminada a fala, Jesus se dirige a Pedro e dá a Pedro, que era um pescador experiente, e aos outros homens, pescadores experientes, que muito provavelmente pescavam naquele mar da Galileia, no lago de Genezaré, ou ainda no lago de Tiberíades, como a Bíblia também nomeia esse lago, é o mesmo lugar. Talvez eles tivessem crescido com seus pais, com seus avós pescando ali. E quando Jesus dá a ordem para que eles lancem a rede mais ao fundo, Jesus está dizendo: olha, voltem para o mar e pesquem, lancem as redes. Um pescador experiente ia dizer: meu amigo, não vou fazer isso, porque a gente sabe que de dia não dá peixe. A gente sabe que de dia não dá peixe. Lançar as redes mais ao fundo não necessariamente significa em profundidade da superfície até o fundo do lago. Mais ao fundo é mais lago adentro. Porque as redes elas tinham uma certa altura e elas não poderiam ir além. E Pedro diz: olha, Senhor, nós pescamos a noite toda, não pegamos nada, mas porque tu estás falando, nós vamos arriscar. E qual é a surpresa? De repente as redes estão
praticamente a ponto de romper de tanto peixe. E quando eles pedem ajuda, os barcos estão cheios, a produção daquele dia é recolhida. Quando eles chegam na praia, depois de um esforço enorme, de repente Pedro, ele se ajoelha e ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E Pedro está maravilhado com o que ele ouvira, com o que ele vira, com o que ele experimentara. E aí então Jesus diz para Pedro: Pedro, de hoje em diante, tu serás pescador de gente. De hoje em diante, tu serás pescador de gente. E a Bíblia nos diz que eles, abandonando tudo, seguiram Jesus. Tu que me dás a honra da tua audiência nessa manhã, nesse dia, esse texto nos revela algumas coisas. A primeira delas é que Deus dá o primeiro passo na direção do ser humano. Deus é sempre aquele que dá o primeiro passo na direção do ser humano. Pedro, Tiago, João, André estavam ali lavando as redes. E é Jesus quem chega. É Jesus quem chega até onde eles estão. Jesus chega e encontra eles naquela situação. Jesus dá o primeiro passo, Jesus vai de encontro ao ser humano. E isso é algo que a gente precisa entender, que é muito importante na espiritualidade cristã, na vivência da fé. Nós muitas vezes utilizamos o verbo do modo equivocado quando dizemos eu me converti. Não, eu não me converti. Eu fui convertido, eu fui alcançado por Cristo. É Cristo que vai de encontro ao ser humano, é Jesus que dá o primeiro passo, é Jesus que vai de encontro à humanidade, é Jesus que toma a iniciativa. E nesse sentido, não é a humanidade que clama para Jesus vir ao mundo, mas é o próprio Deus que envia Jesus ao mundo, que envia Jesus para salvar a humanidade, que envia Jesus para buscar ao ser humano perdido. E por isso, meu querido, nessa manhã também o Senhor está chegando até ti. Nessa manhã o Senhor está chegando até ti porque Ele quer falar contigo, porque Ele quer orientar a tua vida, porque Ele está vindo ao teu encontro com o desejo de transformar a tua existência, a tua história, de mudar a direção. Deus é o Deus que vai de encontro ao ser humano. Deus é o Deus que vai de encontro ao ser humano. E muitas vezes Deus vai ao encontro do ser humano, Deus vai ao teu encontro, ao meu encontro. Ele vai através de pessoas, através de situações, através de palavras, através de gestos, através de atitudes. Deus vai de encontro ao ser humano. É óbvio que o ser humano também procura a Deus, é óbvio que o ser humano também deseja encontrar a Deus, é óbvio isso. Mas o ser humano não consegue encontrar aquele que não se deixa encontrar. Por isso nosso Deus é um Deus que se deixa encontrar, é um Deus que vai de encontro ao ser humano. É Ele que dirige a palavra ao ser humano, é Ele que dirige a palavra a ti e a mim nessa manhã. E Ele deseja fazer isso ao longo de toda a nossa existência, de toda a nossa vida. Deus é o Deus que vai de encontro ao ser humano. Esse texto nos revela essa verdade sobre Deus, de que Ele é o Deus que vai de encontro ao ser humano. Uma segunda verdade que esse texto nos traz é que o ouvir do Evangelho traz luz à condição do ser humano diante de Deus. Ouvir o Evangelho traz luz para o ser humano da sua situação perante Deus. O Evangelho revela e escancara a verdade sobre nós. E aí eu lembro de Isaías, quando foi chamado por Deus, quando Deus chama Isaías para o ministério profético, lá no Antigo Testamento, no capítulo 6 de Isaías, quando Deus fala com Isaías, Isaías diz: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios, ai de mim, porque sou homem de lábios
contaminados, de lábios pecaminosos, de lábios que precisam ser purificados, limpados. O Evangelho, a fala de Jesus, o direcionamento de Jesus ao ser humano, a revelação da vontade, do plano de Deus, a revelação da palavra, a revelação do próprio Cristo, a revelação de Jesus, joga a luz para dentro da situação humana e escancara aos nossos olhos e aos olhos da fé, aos olhos da espiritualidade, aos olhos do próprio Deus, a nossa condição. E isso a gente vê em Pedro, quando depois de Jesus anunciar o Evangelho a partir do barco de Pedro. A gente não sabe o que Jesus falou ali, a gente não sabe o que Jesus ensinou, a gente não sabe nada da pregação de Jesus. Mas a partir do próprio barco, ele precisa escutar o Senhor falar do Evangelho. E ele precisa ser convencido de que aquele que fala tem autoridade, e por isso Deus permite também com que ele experimente o milagre dessa pesca extraordinária num momento completamente inapropriado. O Evangelho, ele traz também junto consigo, além da fala, além da cognitividade, ele traz também a extraordinariedade. E aí nós vemos os milagres acontecendo. O ministério de Jesus sempre foi um ministério dividido entre fala e milagre, muito mais fala que milagre, é fato. Mas os milagres também fazendo parte. E diante desse Deus que se revela a nós, por meio da sua palavra, por meio de Cristo, por meio da ação de Deus, por meio desse Deus que se revela a nós, nós somos escancarados, a nossa situação é escancarada perante Deus. E a gente vê isso em Isaías, quando Isaías diz: ai de mim, porque sou homem de impuros lábios. E a gente vê isso também em Pedro, quando ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque sou homem pecador. Irmãos, irmãs, queridos e amados, existem algumas coisas que são muito difíceis do ser humano pronunciar, muito difíceis. Por exemplo, no convívio familiar, a gente facilmente diz um para o outro: eu te amo. A gente abraça os filhos, beija, diz: eu te amo, tu é importante, eu tenho orgulho de ti. Mas no contexto familiar, como é difícil a gente dizer: me perdoe, eu errei. Como é difícil para o ser humano admitir a sua fraqueza, a sua falibilidade. Como é difícil para o ser humano admitir que ele errou. Pedro era um homem que, pelo que a Bíblia nos apresenta, um homem de uma personalidade forte, um líder nato, um homem que era daqueles: ou tu vai comigo, eu vou sem ti, mas eu vou. E de repente esse homem, ele está literalmente de joelhos, ele está literalmente acabado na presença de Cristo, quando ele diz: afasta-te, Senhor, eu não sou digno da tua presença, porque eu sou pecador. O Evangelho de Jesus, ele tem o propósito de revelar a nossa condição. E a nossa condição, a minha condição, a tua condição, é a condição de pecador. É a condição de alguém que não tem nada de bom para apresentar ao Senhor. De alguém que não tem nada de bom para dizer: Senhor, por isso tu precisas me amar. Porque eu sou um bom homem, eu sou uma boa mulher, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe, por isso tu tem que me amar. Não. O Evangelho revela o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos, o quanto nós somos falíveis, o quanto nós somos necessitados do perdão, da graça e da misericórdia. O Evangelho de Jesus, ele não humilha o ser humano, não. Ele revela ao ser humano aquilo que o ser humano não gosta de enxergar, que ele precisa de perdão, que ele precisa da misericórdia, que ele precisa da graça, que ele precisa de um Deus que acolha ele, que ele precisa de um Deus que olhe para ele
com olhos de amor. O Evangelho, ele não humilha o ser humano. O Evangelho revela o ser humano. O Evangelho escancara aos nossos olhos quem nós somos. Quem nós somos. E por isso, levar Pedro aos joelhos, confessando que ele era pecador, é obra do Evangelho. Eu não sei como é que é contigo, mas eu sei que eu preciso constantemente de Jesus. Porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo em mim alguém que precisa muito que Deus me revele cotidianamente que eu sou pecador. Porque o nosso coração, o coração humano, ele é um coração soberbo. Ele é um coração que facilmente se enche de orgulho para falar de si, das coisas que ele pode, das coisas que ele é capaz. E na verdade, ele não é tão capaz. Ele não é tão bom assim. O Evangelho revela quem tu e eu somos. O Evangelho revela a nossa podridão. O Evangelho revela que os nossos melhores desejos e planos se frustram. O Evangelho nos mostra que nós somos frágeis e fracos e que as nossas boas intenções, elas se perdem na primeira esquina. O Evangelho revela a nossa condição. E a nossa condição é a condição de pecadores. A tua condição, a minha condição, é a condição de pecador. É a condição de que nós precisamos do amor de Deus. E aí nós chegamos a um outro ponto. Esse texto, essa história, essa experiência de Pedro, André, Tiago e João, ela também nos mostra como Deus olha para nós. O Evangelho revela quem nós somos, mas esse texto também revela como Deus olha para nós. Quando Pedro está de joelhos dizendo: Senhor, afasta-te de mim porque sou pecador, Jesus não diz: é verdade, finalmente, né, Pedro? Finalmente tu entendeu? Não, Jesus se aproxima. Jesus restaura o Pedro. Jesus, diante dessa confissão reveladora, Jesus dá a Pedro o valor que Deus dá ao ser humano. E se a gente pensa em Pedro e pensa na experiência que Pedro teve, experiência de um homem valente que disse: Senhor, se for preciso eu vou morrer contigo. E na hora em que Jesus estava diante do seu julgamento, diante do tribunal, ele negou 3 vezes. E Pedro sai chorando, triste pelo que ele havia feito. E quando Jesus ressuscita, Pedro está pescando. E de repente, em João 21, nos é dito que por 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor. Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E depois de 3 vezes, Pedro afirmar que amava Jesus, Jesus coloca nas mãos dele a missão de apacentar o rebanho dele. Ou seja, Jesus não joga fora o Pedro. E essa é a maravilhosa notícia para ti e para mim. Jesus não nos joga fora. O Evangelho revela quem eu sou pecador. Eu sou alguém desprezível. Eu sou alguém que não tem tanta coisa boa para apresentar para Deus. Eu sou alguém que não tem grandes méritos, mas o amor de Deus por mim me habilita, porque Ele me ama. Pedro está ajoelhado e Jesus diz: Pedro, levanta, porque a partir de agora, Pedro, eu vou fazer de ti um pescador de gente. E aí nós chegamos a mais um ponto que esse texto nos mostra. Deus, Ele deseja contar conosco. Deus deseja contar conosco. Contar conosco para quê? Para que o mundo saiba quem é Jesus. Para que o mundo saiba
que Deus é amor, mas não é um amor barato, é um amor que custou a vida de Jesus, é um amor que nos habilita, é um amor que nos restaura, é um amor que nos acolhe, mas é um amor também que nos acolhe para nos botar em outros trilhos. Queridos, nesse sentido, esse texto nos mostra então que Deus é um Deus que vem ao encontro do ser humano e é um Deus que não olha para o pecado do ser humano, mas olha para o ser humano com amor e bondade. Aquele amor e aquela bondade que o ser humano, na sua essência, deseja e que ele perdeu. Deus vem ao encontro de ti, de mim. Ele vem ao teu encontro, ao meu encontro, para mostrar o amor que nós tanto procuramos e não encontramos, porque nós estamos numa condição de separação de Deus. O pecado que entrou no mundo lá em Gênesis 3, vira e mexe a gente volta para essa história, porque ela é a resposta do porquê vivemos o caos que vivemos, porque estamos afastados de Deus, e esse afastamento de Deus nos levou a uma confusão sobre a nossa autoimagem, e o Evangelho de Jesus, a pregação de Jesus, o ensinamento de Jesus, o ministério de Jesus, vem e revela para ti e para mim quem nós somos. Nós somos pecadores, nós somos, no sentido literal da palavra, desgraçados, e Deus vem a nós com a sua graça e diz assim: tu é pecador, sim, tu tem uma vida toda bagunçada, sim, mas apesar disso, eu te amo, eu te dou valor, e eu não quero que tua vida continue sendo assim, eu quero que tua vida seja diferente. Esse texto nos mostra também o que é ser discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, o próprio, e daí vem o título da nossa pregação, o próprio do ser discípulo, ou as características essenciais do ser discípulo de Jesus. O próprio do ser discípulo é reconhecer o seu pecado, reconhecer a sua pecaminosidade, reconhecer que precisa de Jesus, reconhecer que sozinho não dá conta, reconhecer que precisa da bondade de Deus na sua vida, reconhecer que é um baita pecador. Esse é um dos próprios do ser discípulo. E o próprio de Jesus, o próprio do discipulado também inclui o pescar gente. E aqui tem uma confusão muito grande, porque em muitas denominações cristãs, dentro da ISLB também, há uma confusão ou uma falta de clareza sobre o que é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é reconhecer a sua situação, a sua condição de separação de Deus e de que precisa desse Deus que vem ao encontro, nos abraça, nos acolhe, nos perdoa e nos reconcilia com o Pai e nos coloca de novo nos trilhos que Deus tinha planejado para nós. Mas também ser discípulo de Jesus é ser pescador de gente, ou seja, é ser aquele que é sal e luz na vida do outro, aquele que é o bom perfume de Cristo, aquele que é o cara que faz a diferença na vida do seu semelhante. E talvez tu estejas pensando: como assim, pastor? Simples. Na tua empresa, lá onde tu trabalhas, tu não deve ser, tu não pode ser, tu não precisa ser, e não é o desejo de Deus que tu seja aquele cara chato que no intervalo do café, ao invés de estar conversando com as pessoas, está lendo a Bíblia. Não é isso que Deus quer. Mas Deus quer que esse momento do café seja um momento de ser sal e luz na vida do outro. Quando talvez todos estão fazendo pouco caso da vida de casado, o cristão vai dizer assim: mas eu quero apresentar para vocês o outro lado. Ser casado é muito bom, estar casado é muito bom, envelhecer ao lado de alguém que a gente ama é melhor ainda. Ser sal e luz na vida do outro. Quando Jesus chama Pedro para ser pescador de gente, ele está dizendo: olha, vamos tirar as pessoas que estão perdidas e vamos trazer elas para a luz de Cristo. E ser sal na vida do outro é colocar-se a serviço de Deus, é colocar-se a serviço do reino de Deus, é colocar-se em amor a Deus a serviço do próximo.
é ser sal e luz na vida do outro, é ser o bom perfume. A gente passou aí por dias insuportavelmente quentes, não é? E nesses dias insuportavelmente quentes, pelo menos aqui em Santa Catarina, estava escaldante, a gente suava muito, e a gente tomava banho, a gente saía catingando, grudando, olha, um caos, não havia perfume, não havia desodorante que dava jeito. E como é ruim a gente se sentir mal cheiroso, como é ruim a gente estar num ambiente com pessoas que não estão com cheiro bom, não é verdade? Essa metáfora que o apóstolo Paulo utiliza, dizendo que os cristãos são para com o mundo o bom perfume de Cristo, é uma metáfora que se aplica para ti e para mim hoje. Nós somos chamados por Deus a sermos na vida do outro o perfume. Nós somos chamados para ser na vida do outro o sal. Nós somos chamados a ser na vida do outro a luz. Nós somos chamados a ser na vida do outro aquele que mostra o caminho para o Pai. E nesse sentido, existe uma multidão de pessoas para serem alcançadas. No teu ambiente de trabalho, no clube onde tu frequentas, no futebol, no grupo que joga vôlei, no teu círculo de amizades, tu é chamado a ser sal e luz, a ser aquele que é alguém que mostra um caminho diferente. Mas não mostra um caminho diferente porque tem que mostrar, mas mostra isso naturalmente. Ser um pescador de gente é algo que acontece naturalmente. Quantas são as pessoas que talvez no teu ambiente de trabalho estão chorando a perda de alguém que faleceu por conta do Covid? Esse é o momento de chegar nessa pessoa e ser um ombro amigo, e ser alguém que fala para essa pessoa de que em Jesus existe uma esperança. Ser sal e luz na vida do outro, ser pescador de gente, ser discípulo de Cristo, é ser pescador de gente, é ser também alguém que pela sua postura, pela sua conduta no ambiente de trabalho, na sociedade, preza pelo que é certo e dessa forma traz para esse mundo tão bagunçado e tão fora de ordem, um pouquinho de ordem, dizendo, olha, Deus deseja que eu faça assim, que eu faça o que é certo, porque o certo tem a bênção de Deus, o certo vem com a bênção de Deus. Quando a gente dá o jeitinho, quando a gente faz as tramóias, as mutretas, isso não traz bênção, e por isso eu faço o que é certo, Se o meu horário de intervalo é de 10 minutos, eu vou ficar 10 minutos e não 15. Se eu devo utilizar menos papel para impressão, eu vou utilizar menos papel para impressão. São nessas pequenas coisas, meu querido e minha querida, que nós nos tornamos pescador de gente. Muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada de que ser pescador de gente é abandonar um bom trabalho numa boa empresa e agora eu vou pelo mundo afora pregando o evangelho. Isso é para poucos que são chamados. Deixa eu te dizer isso. Nem todo mundo é chamado para ser missionário na África. Nós temos um conhecido que é médico, que deixou o seu consultório em Joinville, e ele, a esposa e as filhas estão na África servindo ao Senhor lá, como médico. Mas isso não é para todo mundo, mas tu pode ser bênção como médico na vida do teu próximo, fazendo com que esse alguém se sinta amado, cuidado e valorizado no seu consultório, no teu consultório. Mas eu não sou médico, como é que eu posso servir a Deus? Ora, sendo pedreiro, tu pode servir a Deus, e tu pode ser bênção na vida do outro e um pescador de gente, quando tu faz melhor do que o pedido. É muito triste, a gente passa em algumas obras e na hora que estão rebocando tem mais massa no chão do que na parede. Cara, ser pescador de gente é viver a vontade de Deus na vida da gente, é viver aquilo que Deus deseja que a gente faça, é ser na vida do outro uma bênção. Mas o que a gente tem vivido é uma geração de, entre aspas, discípulos de Jesus no nosso país, no nosso mundo, que não são discípulos de Jesus e que não são pescadores de gente.
porque são mal educados, são grossos, são agressivos, são mal educados. Ser discípulo de Jesus é entender que nós somos chamados a ser pescador de gente. E se tu trata alguém mal, com grosseria, e tu não pede perdão, tu não está sendo pescador de gente, tu está enxotando gente. Porque não adianta tu dizer eu sou cristão, eu sou um seguidor de Cristo, se tu, num momento de cabeça quente, xinga alguém, mas não é capaz de pedir perdão. Pastor, quer dizer que então a gente nunca vai errar? Claro que a gente vai errar. É claro que sim. É claro que sim. Em muitos momentos, antes de vir aqui gravar essa palavra, para ir ao ar no domingo, eu também tive meus enroscos, as minhas situações pessoais, familiares, e a gente precisa admitir que a gente pisa na bola e pisa feio. Mas para isso a gente precisa entender que a vida com Deus também é a vida do pedir perdão. E por isso, se lá no teu ambiente de trabalho, em algum momento tu é agressivo, grotesco com alguém, ou tu critica alguém, tu até pode fazer, mas o Evangelho também diz que tu precisa pedir perdão. Nós vivemos uma geração de cristãos que não conseguem perceber que o nosso Deus é um Deus do dia a dia, é um Deus da família, é um Deus do ambiente de trabalho, é o Deus que está conosco no futebol, é o Deus que está conosco no trânsito, é o Deus que está conosco no clube, o Deus que está conosco na escola, é o Deus que está conosco e que deseja que nós sejamos bênção na vida do outro. Eu quero encerrar esse momento de mensagem dizendo que Deus nos chama para sermos discípulos dele. E Deus vem a nós trazendo a palavra, e essa palavra revela quem nós somos. Nós somos pecadores. Mas apesar de sermos pecadores, apesar de vivermos nessa condição de pecadores, nós somos acolhidos por Cristo. Nós não somos desprezados por Cristo. Nem Pedro aqui, quando ele reconhece que ele é pecador e ele pede para Jesus se afastar, nem Pedro é desprezado, e nem mais tarde quando ele nega Jesus, ele é desprezado. Se Judas não tivesse se suicidado, ele também não seria desprezado por Cristo se houvesse verdadeiro arrependimento, mas infelizmente Judas suicida-se. Jesus vem a nós com a sua palavra, fala ao coração, revela quem nós somos. Jesus vem a nós também e nos mostra que apesar de sermos quem nós somos, como nós somos amados. E Jesus deseja que nós sejamos discípulos, e ser discípulo é reconhecer-se pecador, é reconhecer-se na condição de estar afastado de Deus, de estar necessitado de Deus, de estar necessitado desse amor, de estar necessitado desse acolhimento, de saber-se fraco, frágil e que precisa constantemente de um Deus que diz: ok, tu pisou na bola, vamos lá, vamos fazer diferente. Mas também ser discípulo de Jesus tem a ver com pescar gente. Não existe discípulo que é discípulo e está acomodado. Se tu está acomodado, tem alguma coisa errada na tua vida. Se tu está acomodado e tu não está incomodado com o fato de que tem pessoas se perdendo, tem pessoas que estão acabando com a sua vida, com a sua felicidade, que estão acabando, enfim, com a sua existência, e tu não está incomodado com isso, tu me desculpa, meu irmão, mas tem algum problema. Porque o discípulo de Jesus, ele é um pescador de gente. Ele pode talvez não entender que o momento de fazer ou falar alguma coisa, mas ele é alguém que vai estar em oração. Aliás, antes de alguém jogar a rede para pescar, antes de alguém jogar o anzol na lagoa para pescar, antes de alguém jogar a tarrafa, existe todo um preparo, o momento, observação, o momento certo. Nós precisamos entender que nós também somos pescadores de gente quando nós oramos e pedimos para que Deus prepare o ambiente, para que Deus prepare o ambiente para aquela família, para aquele casal, para aquele amigo, para aquela amiga.
E Deus vai preparando o ambiente, vai nos dando discernimento e clareza do momento em que a gente precisa jogar a rede, em que a gente precisa jogar a isca, em que a gente precisa chegar e dizer: cara, tem uma vida diferente para ti. Ser discípulo de Jesus não é viver salvo, satisfeito e sossegado. Cristão 3S não é discípulo de Jesus. É um bom religioso, talvez. Porque, infelizmente, dentro do contexto da ISLB e tantas outras denominações cristãs, o que mais tem é religioso e pouco discípulo. Porque o discípulo, ele ouve a voz de Deus, ele reconhece o seu pecado, ele sabe que precisa da graça e da misericórdia de Deus, mas ele também sabe que esse Deus é um Deus que acolhe o ser humano, e ele vai entender que o próprio do discipulado, que o próprio do ser seguidor de Jesus, o próprio de viver com Cristo, é ser pescador de gente. O próprio do discipulado é ser pescador. O próprio de ser do discipulado é ser sal e luz na vida do outro. O próprio na vida do cristão, do discípulo de Jesus, é entender que nós somos chamados a olhar para o nosso irmão, a olhar para o nosso próximo e sermos aqueles que conduzem essa pessoa à presença de Cristo. Muitas vezes, em muitas comunidades, e com isso eu quero encerrar, há a ideia de que é o pastor que tem que fazer isso. É o pastor que tem que trazer gente nova para a igreja. Infelizmente, deixa eu te frustrar, dizer, não é o pastor. O pastor pode ser um bom instrumento, é verdade. O pregador pode ser um bom instrumento. A liderança da comunidade pode ser um bom instrumento. Mas a liderança da comunidade não vai estar lá no teu ambiente de trabalho, onde tem gente que talvez está pensando até mesmo em colocar um fim na sua história. Tu está me entendendo? O próprio do ser discípulo de Jesus é ouvir a voz de Deus, é reconhecer-se pecador e é ser pescador de gente. Que Deus abençoe tua vida e que tu sejas um pescador de gente. Que Deus abençoe para que nós não esqueçamos isso. Não existe discípulo que não é pescador de gente. Amém. Te convido a uma palavra de oração. Senhor, obrigado que Pedro foi convencido pelo Evangelho da sua condição e da sua necessidade. Obrigado que Pedro foi convencido de que ele precisava da tua graça e do teu amor. Assim também, Senhor, convence-nos dia a dia de que nós precisamos do teu perdão, da tua graça, da tua bondade, de que nós, mesmo vivendo contigo, continuamos sendo pecadores, que lutam contra o pecado, que querem fugir do pecado, mas que sempre de novo estão envolvidos no pecado e que precisam do teu perdão e de um novo começo. Que essa dinâmica, Senhor, não seja esquecida por nós, para que o orgulho, para que a arrogância não tome conta da nossa vida. E faz-nos entender, Senhor, que o próprio do discipulado, o próprio da vida contigo, é a gente entender que nós somos chamados ao arrependimento, nós somos chamados à mudança de vida, mas nós somos também chamados a sermos pescadores de gente. Por isso, Senhor, que todo aquele que me assiste nessa manhã, todo aquele que me ouve, Senhor, nesse momento, possa entender que ele é chamado, que nós somos chamados a sermos bênção na vida do outro. Que nós sejamos cristãos conscientes de que nós precisamos ser bênção na vida do outro. De que o mundo nos conheça, Senhor. Que assim como em Atos capítulo 2 está dito que os cristãos contavam com a simpatia do povo, com a simpatia da sociedade, também nós, como teus filhos e filhas, Senhor, possamos contar com a simpatia dos que nos rodeiam e que todo mundo diga: eu quero ser de Jesus porque esse querido, essa querida é de Jesus e a vida dele é diferente. Senhor, faz-nos viver a espiritualidade encarnada no nosso dia a dia. Faz-nos viver a fé cristã, a fé em Jesus no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, na família, na sociedade, onde quer que estejamos.
Não nos deixa ser um cristão de final de semana, porque isso não é ser cristão, isso é ser religioso. Livra-nos de uma religiosidade de faz de conta e coloca-nos num mundo real onde a gente entende que estamos aqui para sermos pescador de gente. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos nesta semana. No nome de Jesus. Amém. Quero ainda te convidar, se tu quiser abençoar a comunidade luterana do Fundo Canoas. Aqui várias vezes foi projetado o Pix, pode fazer isso via Pix. O Pix é o nosso CNPJ, o CNPJ aqui da comunidade é o nosso Pix. Você pode fazer isso via Pix, você pode fazer isso presencialmente nos cultos, através dos envelopes, trazer no momento da oferta. Tu pode também procurar a tesouraria para pegar o teu carnê, enfim. Existem N possibilidades de abençoar a nossa comunidade financeiramente. Nossa comunidade tem um desafio mensal, é um desafio considerável financeiro e nós contamos então com a tua gratidão, com a tua generosidade. E nós cremos no cuidado de Deus, nós cremos no cuidado do Senhor sobre nossa comunidade, sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos queridos e amados irmãos. Nossa generosidade faz diferença. Que Deus abençoe, que a bênção do Senhor Deus esteja sobre a tua vida. Que Deus te guarde e cuide. Um forte abraço e até na semana que vem. E não esquece, ainda estamos vivendo um tempo de pandemia. Faz a tua parte. Toma a vacina. Usa a máscara. Mantém distância. Limpa as mãos. E vivamos um dia de cada vez. Deus abençoe e até na semana que vem. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra,